Olá pessoal, aqui é Luiz Otávio Viana Bandeira, sócio fundador do Viana Bandeira Advogados. Estou gravando esse terceiro vídeo da nossa série sobre o relatório econômico anual do BIS, Bank for International Settlements, Banco de Compensações Internacionais. Nos últimos dois vídeos que nós gravamos, nós apresentamos, em primeiro lugar, um contexto geral sobre esse relatório econômico do BIS, a sua importância, esse importante documento em que o BIS elabora qual a sua visão sobre o futuro das finanças, o futuro do direito monetário, especialmente diante das inovações tecnológicas e de tokenização. No segundo vídeo, nós falamos sobre os três aspectos que o BIS utiliza para criticar as stablecoins. Nesse terceiro vídeo, a gente vai abordar o que o BIS então propõe, já que ele entende que as stablecoins possuem características positivas, mas que de alguma forma essas inovações precisam ser internalizadas de uma forma mais coerente pela regulação e pelos bancos centrais. Então nós vamos analisar essa trilogia. O BIS propõe uma trilogia tokenizada que será o futuro das finanças mundiais, o futuro do sistema monetário mundial. Então nesse vídeo a gente vai comentar o que vem a ser essa trilogia, quais são os benefícios e eventualmente quais são os limites dessa trilogia, mas que de toda forma o BIS está trabalhando, como ele mesmo indica ao fim do relatório, junto com os bancos centrais, para que isso venha a ser uma realidade. Então vamos abordar o que seria essa proposta do BIS. Então a trilogia proposta pelo BIS, ela envolve três elementos, três ativos que, uma vez tokenizados, vão ser integrados numa mesma plataforma, no mesmo registro unificado, que o BIS chama de Unified Ledger. Então, quais são esses três ativos? Seriam títulos públicos tokenizados, reservas bancárias tokenizadas e, por fim, os depósitos comerciais bancários tokenizados. Ou seja, se isso parece um pouco complexo, não é nada diferente da estrutura bancária tradicional que a gente tem agora, em que existem o que os reguladores chamam de dupla camada, ou seja, existe uma relação primeiro entre as pessoas e os bancos e depois entre os bancos e os bancos centrais. E uma coisa que também que essa segunda camada necessita é, do lado dos bancos centrais, um ativo de referência que dá segurança para toda a economia, que são os títulos públicos. Então, a proposta do BIS é que essa espinha dorsal do sistema financeiro, do sistema monetário tradicional, seja transformada em ativos tokenizados. E aí, a partir disso, a partir dessa nova referência tecnológica e jurídica, esses três ativos passariam a se relacionar. E a tokenização permite com que essa relação seja muito mais rápida do que a gente enxerga agora, do que existe agora. E isso merece comentários um pouco mais profundos. Primeiro, o que o BIS enxerga como tokenização. Então, um primeiro ponto sobre a tokenização que é muito, muito, muito importante frisar, especialmente quando a gente analisa esse relatório econômico do BIS, é o conceito de tokenização que o BIS utiliza nesse artigo. E por que isso é importante? Porque existe muita confusão sobre o que significa tokenizar um ativo, tokenizar um direito, principalmente por conta das diferentes tecnologias que podem ser utilizadas no processo de tokenização. Então, o conceito que o BIS utiliza de tokenização é a colocação de ativos e direitos numa plataforma programável. E esse é o termo-chave que a gente precisa ter em mente. Plataforma programável. Por que isso é importante? Porque você, por meio desse expediente, você vai pegar um ativo que ele tem um registro tradicional, digamos assim, por exemplo, um imóvel, ou então uma conta corrente bancária que está registrada no sistema bancário tradicional, e vai colocar esse ativo dentro de uma plataforma programável. E o que significa a plataforma ser programável? Significa que certas ações
tais como a transferência de titularidade, pagamentos, etc. e tal, vão se realizar no momento em que o sistema identifica que certas condições pré-estabelecidas ocorreram. Então, essa é a própria ideia de programa. Uma coisa acontece mediante a ocorrência de uma outra condição, uma condição anterior. E, mais uma vez, por que é importante frisar isso no contexto desse relatório econômico? Porque isso muita gente comentou, tem muitos especialistas no assunto que, ao lerem esse relatório e compará-lo com os relatórios anteriores, frisaram: olha, essa é a primeira vez que o BIS está deixando claro que esse registro unificado, esse Unified Ledger que ele propõe, não vai ser realizado via DLT, Distributed Ledger Technology, via blockchain, sendo que blockchain é uma espécie de DLT. E até pouco tempo atrás isso não era tão claro. E o BIS tinha que enfrentar uma contradição, e embora a tecnologia permite, do ponto de vista jurídico até e conceitual, é um pouco curioso. Como que você vai montar um registro unificado, Unified Ledger, por meio de tecnologia de Distributed Ledger Technology, ou seja, por meio de registros distribuídos. Então, resolver essa contradição é muito difícil do ponto de vista tecnológico. E é curioso que eu estou gravando esse vídeo uma semana depois que os representantes do Banco Central, num evento chamado Blockchain Rio, divulgaram que, por hora, a tecnologia DLT não vai ser utilizada na plataforma Drex, que é a nossa plataforma do Real Digital, a plataforma que vai ser utilizada para fazer esse movimento de criação de uma plataforma programável a partir de então. E esse é um assunto curioso porque no passado eu também, inclusive, já havia comentado as dificuldades do ponto de vista de privacidade que a DLT estava impondo para o próprio Banco Central e para os desenvolvedores. Porque, conceitualmente, em tese, um registro distribuído permite com que cada um dos nós validadores, aqui está fazendo uma simplificação, claro que tem vários tipos de DLT, mas em regra, cada um dos entes que controlam esses nós validadores, por ser um registro distribuído, teria acesso a todas as transações que estão acontecendo nesse registro. E aí você teria que fazer uma nova camada tecnológica para que os direitos relacionados a sigilo bancário e privacidade de dados vigentes no Brasil sejam realmente eficazes. Então, já há muito tempo que o Banco Central estava expressando essa dificuldade, e o Fábio Araújo, em todos os seus encontros públicos e suas manifestações, descrevia essas dificuldades, e chegou agora o momento em que, por hora, eles resolveram focar no aspecto mais programável mesmo da plataforma. Vamos fazer a reconciliação de ativos, que é um elemento dessa programabilidade que o BIS está descrevendo. Inclusive, não está nem em contradição com o próprio relatório do BIS, já que o próprio relatório colocou que a tecnologia DLT não é necessariamente a única tecnologia que pode ser utilizada na elaboração desse registro unificado. Então, essencialmente, qual que seria a principal vantagem dessa plataforma programável? Hoje, o sistema de transferências bancárias, tanto em esfera nacional quanto internacional, ele só funciona porque os diversos entes que fazem parte de uma transação fazem a atualização sequencial de cada um dos seus balanços para que a transação seja completa. Então, por exemplo, no caso de uma transferência nacional entre um cliente de um banco A para um cliente de um banco B, sequencialmente o que ocorre? Primeiro tem uma atualização em relação ao cliente do banco A com o seu banco, depois do banco A com o Banco Central, depois do Banco Central com o banco destinatário, e assim sucessivamente. No plano internacional, a situação é ainda mais complexa, porque para fazer uma transferência no mercado de câmbio, você precisa da atualização de saldos e de contas com os bancos correspondentes, que envolve mensageria, envolve liquidação, envolve relação com esses bancos correspondentes, o que faz com que uma transação possa demorar alguns dias para ser concretizada. Ao passo que essa plataforma programável,
ela fará com que todas essas transações ocorram de forma síncrona e única, ou seja, não haverá o risco de que uma transação no meio dessas todas essas seja não realizada, o que poderia causar risco de crédito entre as entidades, poderia causar vários tipos né, vários tipos de problemas. Então, uma plataforma programável solucionaria esse ponto, fazendo com que as transações sejam síncronas e que não haja transações não executadas, ou seja, ou se executa a transação completa ou nada disso, nenhuma das etapas intermediárias vai ocorrer. E isso é muito positivo e é um ganho de eficiência muito, muito grande. E para que essa tecnologia seja implementada, esses diversos ativos financeiros, saldos em conta, direitos com relação a créditos, todos eles têm que sofrer um processo de objetificação, digamos assim, para que eles sejam tokenizados. Então, várias vezes, por exemplo, Roberto Campos Neto falou que no futuro todo o balanço dos bancos será tokenizado, ou seja, as entidades, os ativos, os bens que formam tanto os passivos quanto os ativos dos bancos vão ser expressados em formas de token. Isso em comparação ao sistema atual em que existem os direitos, em inglês os claims, que nesse novo sistema vão partir para uma abstração maior. Eles vão se tornar, na verdade, objetos que serão transacionados nessa plataforma, mais do que relações entre entidades, relações de crédito e débito. Eu sei que é um pouco complexo conceber isso, mas é isso que a tokenização permite, vão tornar os ativos objetos programáveis. E esse é o termo que o artigo do BIS utiliza bastante. E para ilustrar os benefícios dessa plataforma programável, o relatório do BIS cita o exemplo do projeto Pine, que foi realizado com o Federal Reserve de Nova York em conjunto com o Innovation Hub do BIS. E por meio desse projeto, eles testaram a execução das operações de política monetária dentro de uma plataforma tokenizada, ou seja, como que os bancos centrais poderiam fazer o controle de liquidez, enxugar ou conceder liquidez para o sistema bancário, abrir linhas de crédito, fazer a coleta de garantias dos bancos para conceder os valores em reserva bancária, tudo isso por meio de uma plataforma tokenizada, uma plataforma programável, o que permitiu muitos e muitos ganhos de eficiência, segundo o próprio relatório do BIS. E realmente, se você vê o sistema atual, todas as operações, verificação das condições de garantia, concessão de crédito, elaboração da qual vai ser a taxa de juros aplicáveis em cada uma das aberturas de linha de crédito, é um procedimento um tanto quanto manual, que envolve pode envolver muitas pessoas, muitos departamentos, e você colocando isso numa plataforma programável, gera um ganho de eficiência para os bancos e para o próprio Banco Central envolvido na atividade política monetária. Então, esse projeto Pine é citado como um bom exemplo de como uma plataforma programável poderia servir também para a execução da política monetária. Então, em resumo, quais são as 3 grandes promessas que essa plataforma programável traz, segundo o BIS? Primeiro é o atributo da programabilidade, ou seja, a possibilidade de que diferentes agentes de mercado façam a inscrição das regras aplicáveis àquela transação, de modo que certas condições ocorrendo, a transação será executada. Isso é muito descrito como smart contracts, ou seja, as partes elas escrevem quais são as regras aplicáveis nessa plataforma programável. O segundo atributo muito importante é a componibilidade. Ou seja, aqui no exemplo que eu dei, em que várias etapas precisam ser executadas para que uma única transação seja executada, é possível que exista componibilidade, ou seja, compor todas essas transações, todas as etapas em uma só etapa. Então, o registro unificado permite com que todas as etapas sejam condensadas e compostas numa única etapa.
E por fim tem a chamada liquidação atômica, é, Atomic Settlement em inglês, que justamente faz com que certos ativos só sejam transferidos mediante certas condições. E o exemplo mais claro que todo mundo entende é o seguinte: no caso de transferência de automóveis, muito corriqueiro. Você realiza o pagamento, mas só depois o vendedor do carro transfere a titularidade do automóvel para você, ou seja, é a pessoa que entregou o dinheiro corre risco de não receber a titularidade do carro ou vice-versa. E a liquidação atômica faz com que as duas transações ocorram simultaneamente e uma não ocorra sem a outra. Então, isso, do ponto de vista de risco, é muito interessante, do ponto de vista de agilidade também, e são os três grandes cavalos de batalha do BIS na sua propaganda em relação à utilização de plataformas programáveis para o sistema financeiro e mundial daqui em diante. Então, pessoal, é isso. Com esse vídeo, eu concluo meus breves comentários ao relatório econômico do BIS de 2025. Como vocês viram, existem muitos elementos interessantes, muitas coisas que precisam ser testadas e que a gente precisa continuar observando no futuro, mas também é muito claro que muitas das circunstâncias descritas pelo BIS nesse relatório já estão acontecendo. O exemplo claro que a gente viu foi o que aconteceu, mencionei aqui na semana passada do Drex, em que o DLT por hora não vai ser mais utilizado na plataforma, algo que curiosamente estava sinalizado no relatório do BIS em junho. Então, existe muita consonância entre as atividades do regulador nacional e o BIS. Esse era, inclusive, o objetivo inicial desse meu vídeo, mostrar como que acontece a influência de soft law do BIS na regulação nacional. É muito importante continuar fazendo esse monitoramento, é algo que todos os advogados que trabalham na área precisam continuar fazendo. E mais importante, conforme está lá na última linha do relatório, nas últimas linhas do relatório do BIS, o BIS ele descreve que ele não é um mero espectador, ele não está fazendo um trabalho de mera intelecção, ou inteligência, pensamento. Não, ele diz que está atuando em conjunto com os bancos centrais para desenvolver esse projeto. Então, mais do que um estudo meramente acadêmico, ele tem um quê de planejamento. E por ser assim, a gente precisa manter os olhos bem atentos e acompanhar. Então é isso, pessoal. Foi muito bacana fazer esse estudo breve. Acompanhe mais o canal do escritório, que nós vamos continuar fazendo isso com todos os materiais interessantes que vão surgir. Um forte abraço a vocês e até a próxima.